Muito comum a gente pensar em um hospital puramente como um santuário de cura, sabe? Ah, sem dúvida. A imagem que vem à mente é logo de médicos dedicados. Exato. Equipes de enfermagem correndo pelos corredores, aquelas máquinas apitando e o foco total, 100% do tempo, no paciente. Mas existe um universo inteiro operando nos bastidores. Um universo gigante. O que sustenta essa operação que salva vidas é uma máquina financeira de uma complexidade quase assustadora. E de uma precisão absurda. Sim. Para dar uma ideia do nível de precisão cirúrgica de que estamos falando, o simples ato de reduzir o tempo de limpeza de uma sala de operação de 30 para 15 minutos pode economizar milhares de reais todos os dias. É exatamente sobre essa engenharia invisível que a gente vai falar hoje. E é uma mudança de perspectiva absolutamente necessária para quem acompanha a nossa análise. Com certeza. O objetivo da nossa imersão de hoje é desconstruir essa visão romântica, mas que é incompleta da gestão hospitalar. A gente precisa ir além da superfície. A grande missão de uma liderança de excelência é parar de enxergar a instituição de saúde apenas como um centro de gastos. Sabe aquele ralo por onde o dinheiro escoa sem fim? O famoso buraco negro financeiro. Isso. O desafio real é transformar todo esse ecossistema em uma unidade sustentável de entrega de valor. Navegando por um ambiente que é dominado pelo caos, né? Pelo caos e pela imprevisibilidade total. E a nossa exploração de hoje vai viajar por todas as artérias desse sistema. Vamos começar tentando entender o funil caótico que é o pronto-socorro. Que é a porta de entrada. Exato. Depois, vamos entrar na farmácia hospitalar, que esconde uma gestão de ativos surpreendente. E por fim, vamos falar de pessoas. O desafio mais complexo de todos. Sim, e para entender o desafio colossal de gerir um quadro de funcionários, vamos mergulhar em um estudo de caso muito tático sobre um hospital de 151 leitos em Angola. Detalhando bem a batalha para atrair e reter talentos no interior do país. Mas vamos começar pela porta da frente, o pronto-socorro. Eu fico imaginando como é possível fechar a conta de um lugar onde não se faz a menor ideia de quem vai entrar pela porta nos próximos 5 minutos. A lógica muda completamente. Em um comércio tradicional, existe uma previsão de fluxo, não é? Na emergência médica, é o reino da incerteza. Essa é a grande quebra de paradigma. Se formos comparar com varejo, o planejamento de uma loja segue uma curva de demanda que a gerência consegue antecipar com certa margem de segurança. Dá para saber quando vai vender mais. Exato. No hospital, essa lógica simplesmente não se aplica. O orçamento do pronto-socorro não foca em previsibilidade exata, mas no que chamamos de capacidade instalada e disponibilidade. Porque não dá para prever a tragédia. Não dá para saber se a madrugada vai trazer um acidente de trânsito múltiplo com 10 vítimas graves ou se vai ser uma noite de silêncio absoluto. A questão é que a estrutura precisa estar 100% pronta e operante para o pior cenário. E é aí que acende o grande alerta vermelho financeiro. Exatamente. O famoso custo de ociosidade. Mas espera, a gestão não consegue simplesmente reduzir drasticamente a equipe de madrugada se o movimento costuma ser fraco? Infelizmente, não. A balança de custos tem um peso fixo que não dá para mexer. Esse é o ponto central. Trata-se de um custo rígido, incompressível. A instituição paga a hora do médico plantonista, do cirurgião de sobreaviso, da equipe completa de enfermagem, da recepção, da segurança. 24 horas por dia? 7 dias por semana. A folha de pagamento roda independentemente de a sala de espera estar lotada ou totalmente vazia. E os materiais? O custo variável, que é o soro, a medicação básica, a gase, esse sim tem um giro atrelado ao volume de pacientes. Mas o custo fixo é uma âncora constante. É uma conta pesada. Por isso, costuma-se dizer que o pronto-socorro raramente dá lucro isoladamente. A dinâmica dele é funcionar como um gigantesco funil. Um funil com prejuízo planejado. Como assim? Existe um volume imenso de entrada na porta, assumindo um prejuízo operacional contínuo para manter essa porta sempre aberta. Entendi. Porém, a taxa de conversão daqueles que entram para procedimentos de maior complexidade é pequena. Apenas 10 a 15% dos casos que chegam ao pronto-socorro acabam se convertendo em uma internação ou em uma cirurgia.
Ou seja, de cada 100 pessoas buscando socorro, 85 vão ser medicadas, estabilizadas e mandadas para casa. Gerando um custo alto de estrutura por uma receita muito baixa. A conta definitivamente não fecha ali na recepção da emergência. Para entender onde o jogo financeiro realmente vira, a gente precisa caminhar pelos corredores e entrar no coração financeiro do hospital. O centro cirúrgico. É como se a gente saísse da era da imprevisibilidade total e entrasse na era da eficiência implacável do relógio. O centro cirúrgico é o motor de margem da instituição. É o ecossistema que capta aquela pequena porcentagem do funil e transforma em sustentabilidade financeira. Mas a matemática ali não perdoa erros, certo? De jeito nenhum. Vamos fazer um exercício rápido de imaginação. Pense em um custo fixo mensal estrutural de R$220 mil apenas para manter aquele setor funcionando. 220 mil? Isso. Se pegarmos esse valor e dividirmos pela quantidade de minutos disponíveis de sala no mês, algo em torno de 63.360 minutos, Dá um número bem específico. chegamos a um número assustadoramente exato. R$3,47 por minuto. Meu Deus! Cada minuto que a sala existe custa quase R$3,50. Tendo o cirurgião operando ou estando completamente vazia. O ar-condicionado com filtro absoluto rodando, a manutenção clínica dos equipamentos, a esterilização. É um taxímetro que nunca para de rodar. Nunca para. Agora faz todo sentido aquela pressa gigantesca na troca de sala, o famoso turnover. Exatamente. Reduzir o tempo da equipe de higiene de 30 para 15 minutos não é capricho do diretor. É produtividade na veia. Deixar uma sala dessas parada por ineficiência é o mesmo que rasgar dinheiro. E tem o peso dos materiais nisso tudo. Sim, tem um agravante pesado nessa equação. Além desse taxímetro do custo fixo rodando a cada segundo, o centro cirúrgico é o palco do maior custo variável do hospital. As OPMs. Isso, as órteses, próteses e materiais especiais. Pense em pinças de alta tecnologia, implantes ortopédicos, marca-passos. Que são caríssimos. Dependendo da complexidade do procedimento, só o material especial pode representar até 70% de todo o custo daquela cirurgia. Controlar isso exige um nível de rastreabilidade obsessivo. É uma corda bamba financeira constante. O que nos leva a uma área bem perigosa da nossa exploração de hoje. As ilusões financeiras. Ah, as armadilhas dos números grandes. É muito tentador olhar para o faturamento bruto de um procedimento de alta complexidade e achar que o hospital está nadando em dinheiro. Demais! Existe um mito enorme de que margem de contribuição é a mesma coisa que lucro no bolso. E não é bem assim, pois não? É um erro de conceito que quebra muitas instituições. Vamos desmascarar isso com um cenário prático. Uma cirurgia de vesícula. Vamos aos números. Imagine que a receita total aprovada e paga pelo plano de saúde para esse procedimento seja de R$ 2.500. Desse montante bruto, a gestão precisa subtrair os custos variáveis e os impostos incidentes. Que somam quanto, mais ou menos? Digamos que R$ 1.125. O resultado que sobra é a tal da margem de contribuição, no valor de R$ 1.375. E aí quem olha a planilha comemora, achando que a operação lucrou mais de R$ 1.300 em algumas horas. Que é uma ilusão gigante. Essa margem passa longe de ser lucro líquido. Aquele valor é apenas o dinheiro que sobrou para ajudar a pagar o enorme bolo dos custos fixos. Aqueles 220 mil mensais que a gente mencionou antes. Exato. É esse montante que vai compor o fundo para pagar a conta de energia elétrica colossal do prédio, os salários da equipe de apoio e, claro, aquele custo de R$ 3,47 por minuto da sala vazia. Sem contar um fator silencioso que drena o caixa no longo prazo. A depreciação. A depreciação é quase como um fantasma financeiro, não é? Ninguém assina um cheque nominal para ela no fim do mês. Mas a conta chega. Pense no caso de um equipamento de imagem pesado, como um arco cirúrgico. Uma máquina que custa R$ 450 mil para ser comprada. Um investimento enorme. Estima-se uma vida útil de 10 anos para ela, com um valor residual no final de R$ 45 mil. Fazendo a conta na ponta do lápis, isso gera uma depreciação mensal de R$ 3.375. Todo santo mês. Se a gestão fingir que esse custo invisível não existe, a conta quebra lá na frente. Totalmente. Esse valor precisa obrigatoriamente ser provisionado no fluxo de caixa.
Se a provisão de reposição tecnológica não for embutida no custo da hora da sala, a margem de contribuição é puramente fictícia. É enganar a si mesmo. Daqui a 10 anos, quando aquele arco cirúrgico quebrar de vez ou ficar totalmente obsoleto, a gestão vai olhar para o cofre vazio. E terá que recorrer a empréstimos bancários com juros altíssimos para repor a máquina. É uma bomba relógio, o que explica os 3 erros clássicos que costumam afundar a prática orçamentária na saúde. Quais são? O primeiro grande tropeço é esquecer as glosas. Para quem acompanha a nossa análise, e talvez não seja da área, glosas são aqueles faturamentos que os convênios médicos simplesmente recusam ou questionam, certo? Isso mesmo. Projetar um orçamento achando que o hospital vai receber 100% do que faturou é viver em um mundo de fantasia. As auditorias dos planos de saúde podem negar de 5% a 10% da conta total por falhas de registro. E os outros 2 erros? O segundo é ignorar o desperdício invisível. Sabe aquele material de altíssimo custo que foi aberto pela equipe no centro cirúrgico, acabou não sendo utilizado no paciente e foi descartado? Que não volta para o estoque. Exato. Muitas vezes isso não entra na conta final cobrada, o que dissolve qualquer margem. E o terceiro erro fatal é trabalhar com tabelas defasadas. Calcular com preços antigos. É o gestor tentando calcular a rentabilidade de um procedimento hoje, usando os preços de insumos de 12 meses atrás. Isso ignora a inflação médica, que costuma ser bem agressiva. Tem uma dica muito boa no material para não cair nessa armadilha. A segmentação. Fundamental. Não adianta olhar só para o número grande no fim do mês. A gestão precisa olhar o resultado com uma lupa individual. Qual é a margem de contribuição gerada por cada cirurgião específico? Sim, detalhar ao máximo. Qual plano de saúde realmente traz rentabilidade e qual dá prejuízo mascarado por volume? É a única forma de achar o vazamento no casco do navio. E uma vez que se encontra o vazamento, a atitude muda. O gestor moderno abandona o hábito de olhar pelo retrovisor, apenas justificando os gastos passados. A rotina passa a ser olhar para o para-brisa, focando no futuro. Olhar para frente. É aí que entra a regra dos 5%. Qualquer variação no orçamento que fuja de 5%, seja um gasto a mais ou uma economia inesperada, exige uma explicação imediata e detalhada. Precisa investigar a causa raiz. O desvio ocorreu porque o fornecedor subiu o preço, porque o volume de internações explodiu, ou foi uma falha de eficiência e desperdício de insumos. E o diagnóstico precisa vir acompanhado de tratamento rápido. Sempre. Usar aquela lógica corporativa do 5W2H. Definir na ponta do lápis o que, quem, como, quando, onde, por quê e quanto vai custar para resolver. Tem um exemplo genial disso no estudo. Sim. Imagina que a UTI adulto estourou em 20% o orçamento mensal de antibióticos de reserva. E descobre-se que o motivo foi o uso inadequado ou prolongado demais da medicação. A meta imediata é cortar esse desperdício. Como se faz isso? O farmacêutico clínico e o coordenador médico da UTI criam um protocolo rígido de desescalonamento para trocar o remédio caro por um mais simples assim que o paciente melhora. E a grande sacada é que o custo de implementar essa solução é 0. É puro ajuste de processo. A gestão orçamentária levada a sério é pautada por ações e não por desculpas. Com certeza. Para dar suporte a essa disciplina, os hospitais maduros acionam uma verdadeira trava de segurança no mês de dezembro. Após a aprovação do planejamento financeiro para o ano seguinte pelo Conselho de Administração, todos os valores são inseridos no ERP. Que é o Sistema Central de Gestão. Exato. Quando vira o ano, no dia 1º de janeiro, as alçadas de compra de todos os setores estão eletronicamente travadas dentro daquele limite. O sistema bloqueia automaticamente qualquer estouro de verba. Ninguém compra nada mais sem permissão. Se um gestor precisar gastar a mais, ele vai ter que apresentar uma justificativa muito sólida e conseguir aprovação direta da diretoria. É o momento em que o papel encontra a realidade dura da operação. E essa colisão entre planejamento e realidade fica muito cristalina quando a gente analisa uma engrenagem que quem está de fora quase nunca nota: a farmácia. Um setor crucial. E não estamos falando de uma salinha com prateleiras de remédios, não. Em hospitais de grande porte, a farmácia é um verdadeiro colosso financeiro.
Ela opera como uma gestora de ativos complexos e chega a devorar entre 30% a 40% de todos os custos operacionais da instituição. Exatamente por ter esse peso gigante, a farmácia hospitalar carrega uma vulnerabilidade altíssima. Produtos perdem a validade, sofrem avarias de temperatura ou são desviados. O escudo para isso é a curva ABC. Focar no que realmente pesa. A regra é direcionar a atenção obsessiva para o topo da pirâmide, a classe A. Esses itens representam só 20% do volume físico no estoque, mas carregam 80% de todo o valor financeiro trancado ali. Como os quimioterápicos. Quimioterápicos caríssimos, antibióticos de última geração. Isso demanda contagem e monitoramento diários, porque existe um monstro contábil chamado holding cost. O custo invisível de estocar coisas. Isso é de explodir a cabeça para quem nos ouve. Manter um estoque gigantesco pode até dar uma sensação psicológica de segurança para a equipe médica, mas a conta financeira sangra. Sangra muito. Imagina um cenário com R$1 milhão em medicamentos imobilizados nas prateleiras. Os custos operacionais mensais para manter essa estrutura rodando, a energia elétrica para refrigeração 24 horas, licenças de software, salários dos estoquistas, o metro quadrado do espaço físico, tudo isso pode facilmente bater R$20 mil por mês. Só para manter a caixa na prateleira. Se essa mercadoria fica parada lá por 60 dias sem uso, significa perder R$40 mil em pura ineficiência. É dinheiro que poderia estar financiando novos leitos de UTI, literalmente parado em caixas de papelão. É o motivo pelo qual o indicador de ouro da área de suprimentos é o giro rápido. Uma operação afiada não mantém estoque de classe A para durar meio ano. Qual é o alvo ideal? O objetivo é girar o estoque inteiro desses itens caros a cada 15 ou 20 dias. A tática de alto nível aqui é o just in time. Receber exatamente na hora do uso. A integração com o fornecedor é tão estreita que o quimioterápico, por exemplo, é entregue na doca do hospital quase no exato momento em que o paciente oncológico está sendo preparado. Isso preserva o caixa e elimina o risco de um remédio vencer na prateleira. Mas o perigo não acaba quando o remédio sai do estoque. A jornada da medicação pelos corredores até chegar no paciente é cheia de gargalos. Verdadeiros ralos de desperdício no passado. Antigamente, a farmácia mandava um frasco inteiro de xarope ou uma caixa completa de comprimidos pro posto de enfermagem do andar. O enfermeiro usava um pouco e o resto ficava lá, encostado, até passar da validade e ir pro lixo. O que mudou isso foi a dose unitária. Exato. A farmácia vira uma microindústria. Ela fraciona, etiqueta e manda para o andar única e exclusivamente a dose exata prescrita para aquela hora. Só essa simples mudança de processo despenca o nível de desperdício em impressionantes 25%. E a tecnologia que entra em cena lá na ponta, do lado da cama do paciente, é essencial. É um momento de fechar o ciclo com a checagem à beira do leito. Como funciona na prática? Quando o profissional de enfermagem usa um leitor para bipar o código de barras daquele pequeno frasco e em seguida bipa a pulseira de identificação do paciente, 3 coisas ocorrem simultaneamente no sistema. Uma validação em tempo real. Primeiro, o sistema valida que é o remédio certo para a pessoa certa, garantindo segurança clínica absoluta. Segundo, o item sai automaticamente do inventário da farmácia. E terceiro, o valor é lançado no exato segundo na conta do paciente. Esse sincronismo impede que o hospital perca receitas gigantescas. Em processos manuais, é comum o paciente receber alta e ir para casa sem que uma ampola de milhares de reais tenha sido lançada na conta do convênio. E para estancar de vez a perda de dinheiro com convênios, entra a dica de ouro da auditoria concorrente. O modelo preventivo. No modelo tradicional, a conta do paciente só era revisada por auditores depois que ele já tinha ido embora. Se faltasse uma assinatura do médico em um papel, o convênio não pagava e o hospital arcava com o prejuízo. A auditoria concorrente vira isso de cabeça para baixo. Os auditores revisam os prontuários e as cobranças enquanto o paciente ainda está deitado no leito do hospital. Qualquer erro de anotação é corrigido na hora, no mesmo dia. O resultado disso é uma queda brutal de até 40% nas glosas administrativas.
40% de dinheiro recuperado que antes ia pro ralo. E até agora, nós focamos muito em otimizar máquinas, minutos, sistemas e medicamentos. Só que o verdadeiro e mais profundo desafio da gestão hospitalar aparece quando introduzimos o fator humano em grande escala. Lidar com pessoas em ambientes de pressão extrema exige uma estratégia à parte. E para trazer isso para a realidade, a nossa análise mergulha agora em um cenário muito específico, mas com lições universais. Um estudo de caso focado na estruturação e gestão do quadro de funcionários de um hospital de 151 leitos em Angola. Isso muda a perspectiva, porque um hospital não é feito só de concreto e planilhas. É feito de pessoas. Para manter 151 leitos funcionando sem parar, cobrindo plantões ininterruptos, férias, folgas e faltas imprevistas de forma segura, a matemática humana exige um pequeno exército. Estamos falando da necessidade de manter um quadro total entre 320 a 350 profissionais. E a alocação desse efetivo é altamente tática, baseada puramente em níveis de risco e complexidade. A enfermagem é de longe o maior contingente, somando mais de 220 colaboradores. Como fica essa proporção por paciente? A proporção global planejada é de um profissional de enfermagem para cada 1,5 leito. Mas essa distribuição não é plana. Nas enfermarias de cuidados gerais, que representam cerca de metade da força de trabalho, a taxa pode ser de um enfermeiro para cada 6 a 8 pacientes. E nas áreas mais críticas? Já nas áreas críticas, como o bloco cirúrgico e as unidades de cuidados intensivos, que concentram 30% do foco estratégico da unidade, o cenário muda drasticamente. O volume de leitos é menor, mas a exigência de atenção é brutal, forçando uma proporção de quase um profissional para cada 2 ou 3 leitos no máximo. E sustentar esse exército gera um dilema financeiro dramático conhecido como o risco do sufoco dos insumos. A folha de pagamento atinge uma proporção gigantesca, devorando espantosos 70% de todo o orçamento global da instituição. E salários são custos absolutamente rígidos, não tem negociação, precisam ser pagos. É uma balança muito frágil. Se a liderança não proteger com unhas e dentes a fatia financeira que sobra para comprar bens de consumo e serviços, o hospital corre o risco de viver uma situação caótica. Como ter a equipe, mas não ter material. Exato. Pode haver uma equipe de cirurgiões altamente capacitada e bem paga, pronta para trabalhar, mas o procedimento não acontece porque não sobrou orçamento para comprar fios de sutura, luvas esterilizadas ou os reagentes básicos do laboratório. O custo das pessoas engoliu a operação. E além do salário, a folha esconde encargos pesadíssimos. O peso invisível dos impostos. Voltando ao nosso cenário em Angola, sobre uma folha salarial total que gira em torno de 169 milhões de kwanzas mensais, existe a incidência pesada da proteção social, o INSS. O impacto é enorme. A alíquota total de 11% é dividida, mas a parte patronal, os 8% que são de total responsabilidade do hospital, significa um dreno adicional de cerca de 13 milhões e 500 mil kwanzas saindo do caixa todos os meses. Sem contar os meses críticos que envolvem pagamento de subsídio de férias e o 13º mês, que causam verdadeiros picos orçamentários violentos. Além de equacionar os custos, o maior obstáculo nesse cenário geográfico é o que o estudo chama de batalha pelo interior. Atrair profissionais de saúde qualificados para trabalhar fora da capital, Luanda, esbarra em barreiras duras. A falta de infraestrutura é a primeira barreira. Profissionais ambiciosos querem tecnologia de ponta. A segunda barreira é a inflação local nas províncias, que pode facilmente corroer a vantagem de ter um salário base um pouco superior. E como eles quebram essa inércia? O governo criou incentivos muito robustos por meio de pacotes de atratividade, conhecidos como MAP-CS. E são pacotes bem agressivos, na verdade. Para convencer um médico ou enfermeiro a se mudar para uma zona remota, o pacote oferece um subsídio de isolamento equivalente a 30% do salário base. É um atrativo considerável. Soma-se a isso um subsídio de instalação de 50%, pago de uma só vez para ajudar nos custos da mudança. E, para aliviar o custo de vida, um subsídio de renda de mais 30% para ajudar a pagar aluguel. É um esforço monumental de retenção.
Mas para segurar talentos de alto nível, apenas dinheiro não resolve. É preciso oferecer futuro. E aí entram os aceleradores de carreira. A estratégia é fazer com que ir para o interior seja o atalho para o sucesso profissional. Como funciona esse atalho? Esses profissionais ganham pontos extras de tempo de serviço em concursos públicos, recebem prioridade máxima na concessão de bolsas de estudo financiadas pelo Estado, furando a fila para ingressar em mestrados e doutorados. E ainda tem o bônus direto de formação, 100.000 kwanzas extras para médicos em especialização que aceitam dedicação exclusiva. O subsídio deixa de ser visto só como um gasto na planilha e passa a ser uma isca tática de fortalecimento institucional. Perfeito. E para orquestrar essas 350 vidas sem estourar o orçamento e sem causar burnout nas equipes, entram as táticas de sustentabilidade. As escalas inteligentes. Escalas de 12 horas de trabalho por 36 de descanso otimizam a cobertura e ainda cortam custos de transporte e alimentação. Outra jogada fantástica são as condas multidisciplinares. Em vez de o médico passar sozinho e depois o enfermeiro passar sozinho, eles avaliam o paciente juntos. Isso alinha a conduta médica na hora. Acelera a recuperação e permite dar uma alta segura muito mais rápido, liberando aquele leito caro. E para lidar com picos de demanda, por exemplo, surtos sazonais de malária que lotam a unidade, a regra é nunca contratar gente de forma permanente para inchar a folha salarial. Acionam-se equipes de reserva com gratificações temporárias apenas enquanto durar o surto. Analisando toda essa engrenagem complexa, a síntese que emerge do material de hoje é muito poderosa. É tentador olhar para planilhas de corte de gastos, fluxos de auditoria, controle de estoques e ver apenas frieza corporativa. Mas é o oposto disso. O conceito central de toda essa estruturação é provar que o orçamento, na sua essência, é uma verdadeira ferramenta de cuidado. Uma governança financeira transparente, austera e meticulosa não afasta a instituição de seu propósito humano. Muito pelo contrário. É essa disciplina que assegura que não vão faltar gases na urgência, que as máquinas estarão funcionando perfeitamente e que a equipe ideal estará a postos. A excelência da gestão é o que garante a segurança do paciente em cada segundo das 24 horas do dia. E o ponto mais fascinante dessa nossa exploração é notar como toda essa lógica se aplica fora das paredes do hospital. Para quem nos ouve agora, seja trabalhando com tecnologia, liderando uma pequena empresa ou gerenciando projetos pessoais, os princípios são exatamente os mesmos. Tratar o próprio ambiente como um centro de eficiência. Entender que manter qualquer tipo de estoque excessivo, seja de materiais ou de tarefas acumuladas, é perder eficiência. Criar a disciplina de questionar pequenos desvios de planejamento com a mesma seriedade da regra dos 5%. A gestão do caos é uma ciência aplicável a tudo. A rotina hospitalar prova diariamente que, mesmo lidando com a maior das imprevisibilidades imagináveis, que é a vulnerabilidade da vida humana e da saúde, ainda é possível desenhar protocolos de controle rigorosos, estabelecer previsibilidade financeira e entregar um serviço de extrema qualidade e cuidado. Um método sobrevive ao caos. Uma lição e tanto. E, para encerrar essa nossa análise profunda de hoje, fica um pensamento para continuar ecoando. Nós vimos que uma gestão de saúde consegue ser tão analítica a ponto de saber que exatos R$ 3,47 evaporam do caixa a cada minuto que uma sala cirúrgica fica de luzes apagadas. Um taxímetro impiedoso. Trazendo isso para a nossa realidade, qual seria o custo real e invisível dos minutos ociosos ou das salas vazias na rotina de quem nos ouve agora? Será que se começássemos a medir o desperdício do nosso próprio tempo, da nossa energia mental e dos nossos projetos com a mesma lupa obsessiva de um gestor de centro cirúrgico, nós não mudaríamos drasticamente a forma como valorizamos cada hora do nosso dia? Fica a provocação no ar. Agradecemos muito a companhia na nossa imersão de hoje e nos encontramos na próxima exploração.